Eu sou psicólogo, atuo na proteção social, no trabalho de classe, e eu queria dividir contigo o que eu aprendi sobre responsabilidade, autorresponsabilidade, trabalhando com vulnerabilidade social. O fato é que muita gente usa o conceito de autorresponsabilidade para explicar por que as pessoas estão onde estão, negando a condição histórica, negando o fato de que injustiça social existe, o fato de que exploração do trabalho gera miséria, o fato de que as condições de a dignidade de algumas pessoas é fortemente atacada pela ausência de proteção social básica, condições dignas de moradia, acesso à alimentação de qualidade, acesso à educação, enfim, a um sistema de saúde. Mas a autorresponsabilidade é um tipo de conceito que é fundamental, porque significa que mesmo diante das condições adversas, você se torna capaz de mudar atitudes, mudar gestos, entrar numa nova rota e conciliar os problemas da vida. É um conceito que na psicoterapia é muito forte, mas na psicoterapia, diferente do trabalho social com famílias, visa um processo de transformação emocional. Você já tem a permissão implícita quando a pessoa chega até você, ela quer mudança, o nível de consciência da mudança já existe. A primeira coisa é que a autorresponsabilidade não deve ser utilizada para explicar a vida. Você não pode usar o conceito de não deve usar o conceito de autorresponsabilidade para explicar por que algumas pessoas estão onde estão. Esse é um grande erro. A mesma coisa acontece com o conceito de meritocracia. Algumas pessoas utilizam isso, que na verdade são princípios, são coisas para serem perseguidas, mas que não devem ser utilizadas como categoria de explicação dos problemas. Quando você usa autorresponsabilidade e meritocracia para explicar por que uma pessoa está onde está, você nega a ela o direito de história. Você nega que os problemas que ela vive realmente contribuem para a condição de vida dela. Esse é o tipo de discurso que às vezes aparece na mídia, na internet, aparece pulverizado como uma forma de explicar por que algumas pessoas têm sucesso e outras não. E o fato é que essa narrativa é extremamente perversa e cria um tipo de abismo, cria um tipo de mal-estar, inclusive em pessoas que vivem os dramas das dificuldades, das distâncias, dos abismos sociais. Bom, o que eu estou tentando dividir com você é o fato de que você não precisa abandonar esses princípios. Meritocracia é uma coisa legal, bacana. Premiar o esforço é uma coisa importante. Gera capacidade, estímulo, a criar estratégias de competitividade, premiar aqueles que se esforçam é algo realmente importante. Se for respeitada as limitações, se as pessoas tiverem um sentimento de acolhida diante das suas diferenças. Agora, de igual modo, a gente precisa também dialogar sobre o que significam essas palavras e como esses princípios devem ser aplicados em família, nas instituições, nas empresas, nas escolas. Porque o fato é que as narrativas que levam ao extremismo político contribuem muito para causar culpa, para causar mal-estar. E se a gente não reconhecer que algumas das maiores misérias humanas têm fonte num processo de exploração, a gente vai ir contra a própria Política Nacional de Assistência Social, por exemplo, que admite que a pobreza ela é produzida, ela vem fruto de um processo de desigualdade social. Se nós não estivermos atentos, podemos também ser reprodutores desses discursos, negando, sendo indiferente, culpando pessoas com discursos como você não se esforçou o suficiente, você não caprichou, essa família ou fulano de tal sempre viveram assim, então estão acostumados, então são adotando uma espécie de fatalismo. Agora, autorresponsabilidade é um tipo de competência que você constrói à medida que você tem condições para tanto. Ou seja, você não deve cobrar a autorresponsabilidade de uma pessoa que não tem essa capacidade. É como cobrar uma pessoa andar tendo as pernas machucadas.
É como cobrar uma pessoa correr ou levantar peso sem ter a estrutura corporal para aguentar aquele esforço. Autorresponsabilidade é um tipo de competência, é um tipo de aquisição. Talvez até a gente pode considerar um tipo de ativo, algo que vai realmente gerar valor na tua vida, mas que tem um certo preço, tem um custo emocional, tem um custo do ponto de vista simbólico, tem um custo do ponto de vista energético. A competência para a autorresponsabilidade, ela se fundamenta na capacidade da pessoa de produzir autocrítica, de promover mudanças de comportamento diante de condições objetivas da vida. Ou seja, o processo de mudança sempre é recheado por uma carga emocional, por uma carga de hábitos e é influenciado pelo ambiente que nós vivemos. Logo, se a pessoa vive em um ambiente sem acesso a condições dignas, sem acesso a um trabalho tranquilo, sem acesso a moradia, sem acesso a coisas que são essenciais para a vida, a sobrecarga emocional é muito alta. O que as pessoas não falam é que viver preocupado com o que você vai dar de comer para o seu filho enlouquece, traz ansiedade, traz sofrimento. O que as pessoas não falam por aí é que a maior parte do público que vem pegar cesta básica nos CRAS sofre de problemas de saúde mental. E como psicólogo eu observo que muito em função da ansiedade, causada pelo medo de não dar conta, pelo medo de não conseguir ter o que colocar na mesa amanhã. E isso faz necessário que todos nós tenhamos de consciência. A gente não precisa abandonar esses princípios. Tal qual a atividade física lá na academia, a atividade física é interessante, é legal, é bacana, é algo para se perseguir, para trazer mais saúde, vai te trazer bem-estar. Mas você não pode cobrar de pessoas que nunca tiveram condição de treinar, que elas tenham performance. A mesma coisa é a ideia de autorresponsabilidade. Se você não trabalhar essa competência, você também não deveria se cobrar, e porque isso vai se traduzir em culpa, em mal-estar, em sofrimento. Meritocracia, quando aplicada de maneira sábia, correta, também produz resultados. Se você trabalhar com coletivos, você pode sim premiar as pessoas que realmente se esforçam. E é um princípio, é algo a ser buscado dentro da família, dentro da casa. Olha, filho, quem melhor contribuir aqui vai ter um tipo de premiação, vai ter um tipo de dia só para si. Quem fizer o melhor dentro da empresa vai ter um bônus salarial. Isso é interessante demais. A questão é que quando você começa a utilizar meritocracia para explicar o porquê que a vida da pessoa está ruim, ou por que a pessoa está em sofrimento, ou por que ela não tem acesso a um veículo, por que ela não tem acesso a um trabalho digno, você vai estar sendo violento, vai estar sendo indiferente ao fato de que as condições materiais influenciam nos resultados de vida. A gente tem uma narrativa no senso comum que fala da lei da atração, pessoas que falam de otimismo, como se o otimismo, a atitude de já imaginar o seu futuro acontecendo agora e trazer uma postura de gratidão ao universo traria resultado. O que eu observo na prática? Ser grato contribui para o teu bem-estar. Imaginar as coisas do seu futuro desejadas contribui para o teu bem-estar. Mas as pessoas costumam utilizar esse tipo de conceito também para negar as condições materiais de vida. E viver em negação vai gerar ansiedade, a ansiedade vai gerar sofrimento. Toda negação gera ansiedade e sofrimento. Então, o pensamento positivo, tão desejado, também é algo que a gente precisa refletir. Porque é algo para se perseguir. Otimismo é uma atitude desejável, é gostoso estar com pessoas otimistas, é bom. É interessante que você tenha uma atitude
positiva diante de problemas, apesar de que o conceito de positivo é muito questionável. O que é positivo, o que não é positivo, né? Toda emoção, todo sentimento é útil. Toda emoção, todo sentimento que nós temos hoje teve uma função na vida social dos nossos antepassados e permitiu que nós tivéssemos sobrevivência. Se seres humanos fossem sempre felizes, nós não teríamos as maiores obras, as grandes invenções que nós temos hoje. Então, a ideia de positivo, de positividade, também é algo que a gente precisa de ressignificar. Porque positividade é algo também como uma competência. É algo que a gente pode sim perseguir, é algo que a gente pode sim se equiparar, mas não deve nunca impor. Não deve nunca negar ao outro a chance de elaborar a sua tristeza, o seu sofrimento, as suas dores. Porque, de fato, o processo de conexão entre seres humanos, que fundamenta a base da humanidade, que fundamentou toda a construção da sociedade humana, depende também da nossa capacidade de empatia. E quando nós impomos uma atitude positiva ao outro, nós acabamos com a nossa capacidade de ser empáticos. Empatia, em muito, depende do nosso olhar, da nossa capacidade de imaginar a posição que o outro ocupa, de imaginar a si mesmo naquele lugar, de nos também olhar de fora, como se enxergasse a si mesmo diante de outro espaço, de outras relações. E também imaginar o que o outro sente quando eu falo. Empatia, ela envolve esse processo multifocal de reposicionar a nossa própria... imaginar como o outro se sente, como ele me percebe. Logo também fundamenta a nossa humanidade. E quando nós adotamos atitudes positivas e cobramos do outro atitudes positivas, nós nos tornamos indiferentes à dor e ao sofrimento e perdemos conexão com outros seres humanos. Então são três grandes pontos que nossa sociedade hoje prega. Tem um componente religioso nessas posturas. É o tipo de narrativa que aparece, inclusive, em religiões. Essa ideia do pensamento positivo que surgiu, é bem antigo, é anterior àquele livro de autoajuda chamado Lei da Atração, que começa lá em Napoleon Hill, que foi um best-seller americano e que essa cultura foi exportada e que hoje recheia até mesmo igrejas, né? Esse tipo de narrativa foi introjetada dentro de discursos religiosos. Então, acabam por pulverizar um tipo de relação, um tipo de postura entre as pessoas. E como psicólogo da assistência e também psicoterapeuta, eu gostaria de fazer essa menção a essas três posturas e a necessidade de nós ressignificarmos o lugar delas. São, na minha opinião, extraindo o aspecto religioso, o aspecto ideológico, extraindo toda a parte que eu colocaria como que depende daquilo que você acredita, né? E a gente está falando aí de um tipo de conduta de fé, um tipo de conduta moral. Tirando isso de lado, o que fica? Eu estou fazendo uma análise aqui das atitudes e como essas atitudes se traduzem nas relações humanas. Então, olhando para o aspecto prático dessas atitudes, tentando trazer um pouco do conhecimento da psicologia, eu gostaria de fazer um convite. Cuide da sua família, cuide das pessoas que estão à sua volta e reflita sobre esses princípios. Persiga-os, mas não imponha isso às pessoas. Um abraço aí para vocês.